nessa aula a gente vai falar sobre classes e tipos de pontos de costura. Esse assunto é um assunto muitíssimo importante, sobretudo para aquelas pessoas que trabalham em empresas que desenvolvem o design aqui no Brasil e fazem a produção fora em outro país. Porque a nomenclatura dos pontos, aliás, a numeração da classe e dos tipos de pontos, a linguagem, a numeração dessas classes, desses pontos, é universal. Então, mesmo que a pessoa não entenda português ou você não entenda a língua da pessoa do país, se você denominar a classe do ponto, por exemplo, o ponto fixo, que é a classe 300, e a reta de uma agulha 301, certamente a pessoa vai saber, ela vai saber na ficha, quando tiver escrito, que vai ser para usar a máquina de ponto fixo, a máquina reta, tá? E aí, o que acontece? Não é um ambiente sem lei. Há umas normas que regem. A ASTM 6193 é a norma americana. A ISO 4915 é a norma europeia. E as normas brasileiras, e existem duas nesse segmento, nesse setor, ela se rege pela norma americana, que é a NBR 13483, que classifica, designa o uso, e a NBR 13096, que define os termos utilizados nos materiais têxteis. Tá bom? Certinho até aqui? Agora a gente vai falar das classes dos pontos, das classes e dos tipos. Há 7 tipos de classe de pontos, né? Para fazer dentro desse espectro da confecção da costura. Então, nós temos a classe 100. Aliás, vamos voltar aqui. As 7 classes que vão da classe 100 à classe 700, tá? Então, a classe 100, ela é o ponto corrente com uma agulha. Nas próximas imagens eu vou mostrar para vocês como é que é formado esse ponto e aonde que é aplicado cada ponto. A classe 200, que é o ponto feito à mão. A classe 300, que é o ponto fixo da máquina reta, que precisa de uma agulha e de uma bobina. A classe 400, que é ponto corrente de fios múltiplos. A classe 500, que é o ponto chuleado e ponto de segurança. A classe 600, que são os pontos de cobertura, as máquinas com pontos de cobertura. E a classe 700, que é a variação da classe 300, tá? E aí a gente vai para a apresentação desses pontos, como é feito. A classe 100, ela geralmente é feita para fechar máquina de sacaria, sabe, sacos de arroz, sacos de estopa que são feitos para fechar a boca deles, e máquinas de barril visível. É importante que você conheça também essas classes, porque, por exemplo, na década de 80, de final dos anos 1980, início de 1990, tinha uma moda que era rústica e que as peças eram feitas com acabamentos nas barras com um tipo de costura que era feito nessa máquina, era feito com esses pontos, porque era feito na máquina que chama-se picueta, na máquina de sacaria. Então é importante que você conheça principalmente as classes e os pontos, para que você também solte a sua criatividade e tenha liberdade de criação, entendeu? E aí esse ponto ele é formado o seguinte, ó,
só uma agulha faz. Aqui a agulha vem aqui, desce, né? E aí tem esse arquinho aqui que faz tipo um looper, que ele faz a laçada e volta para lá. Olha para você ver. Ó, a agulha desce, esse arquinho faz um movimento, esse loop faz um movimento e já faz uma corrente aqui. E esse ponto é bem fácil de desmanchar. Tá tudo bem? Agora vamos ao próximo, ao ponto 200. A classe 200 é de alinhar bucholhado e, como eu disse, de ponto manual. Mas não é o ponto manual feito à mão. É aquele que lembra que tem característica de manual. E do mesmo jeito que foi feito anterior, esse também ele só tem uma agulha aqui, olha. E aí, ó, desce a agulha, faz o ponto e volta, olha. Ó, a agulha desce, dá a laçada e volta. Você vê que tem uma agulha em cima e outra agulha embaixo, né? Aí vamos ao outro. A classe 300, que é da máquina reta, em que tem uma agulha e uma bobina. Então, a bobina faz a volta quando a agulha desce, a bobina faz a volta, dá a laçada e sobe. Nas anteriores, o que acontecia? A agulha, deixa eu ver, ó, a agulha desce, faz o ponto, com a ajuda do looper lá, faz o ponto e volta, dá a laçada, né? Nesse caso, aqui e os pontos das anteriores não são fixos, então desmancho com mais facilidade. Agora, esse ponto amarra e é bem mais difícil de desmanchar. Por isso que é a máquina mais usada praticamente dentro da confecção, né? Aí olha qual é o movimento. Ó, a agulha. Aqui eu já... Volta lá. Ó, a agulha desce, faz a laçada e volta. Desce a agulha, pode dar uma volta e assim sucessivamente até... Então vamos na próxima. A classe 400 é a de ponto corrente de fios múltiplos na qual se insere a overlock. O que acontece? A agulha desce com fio, no caso do jeans é linha mesmo, né? No caso do jeans a gente não usa fio. Então, olha, a agulha desce, o looper dá uma laçada e choleia a borda da peça. Aí, ó, a agulha desce, o looper faz o movimento e faz o ponto corrente. É por isso que máquinas, que peças costuradas, né, em partes costuradas nessas máquinas de ponto corrente, as próximas também você vai ver, é por isso que são flexíveis. O cos, peças, partes que é feita na fechadeira, né, que é outra classe também. Ó, peças feitas, partes costuradas na overlock também você tem mais liberdade de movimento. Vamos à próxima. A classe 500, que é o ponto choleado e ponto de costura. Geralmente, a interlock, ela se insere dentro dessa categoria, porque vem a costura. Deixa eu mostrar aqui para vocês que fica mais fácil. Ó. A agulha desce, daí aqui tem dois loopers, ó. Um looper vai para cá, outro vai para lá, eles cruzam, formam o ponto e voltam, olha.
E aí, ao mesmo tempo que ela chuleia a borda, ela também faz o ponto de segurança aqui, ó. No caso do interlock, no jeans, ela chuleia as bordas e faz o ponto de segurança a 1.2. Vamos à próxima. E aí, a classe 600 são pontos por cobertura. Aí, no caso, a interlock entra nessa categoria. Interlock não. A galoneira entra nessa categoria. A fechadeira entra nessa categoria. A elastiqueira entra nessa categoria. Porque, deixa eu mostrar, ó. Porque, ó, as agulhas descem, são 3 agulhas, mais ou menos, ou 2 agulhas. E elas descem com a linha, né? E tem o looper que ele amarra as 3 linhas, e tem um outro looper na parte superior que forma o ponto, daí o ponto por cobertura. Porque ao mesmo tempo que tem um looper que forma um ponto por baixo, tem o outro looper que forma um ponto por cima. E é interessante que você, como eu disse, é interessante que você domine esse conhecimento, você que trabalha no desenvolvimento de produto, porque daí você vê as possibilidades que as máquinas oferecem. E tem a classe 700, que eu não tenho uma animação para mostrar a formação de pontos, mas como eu disse que a variação da classe 300, que é ponto fixo, o que define o ponto fixo? Precisa necessariamente ter uma agulha e necessariamente ter uma bobina, tá? E essas máquinas têm. Essa de travete tem a agulha aqui em cima e tem a bobina ali embaixo. A zigue-zague também tem a agulha em cima e tem a bobina embaixo. O que acontece é que a densidade, por exemplo, a travete é um ponto zigue-zague bem juntinho, e a densidade de pontos bem grande. Densidade é o número, né? A densidade de pontos bem grande, bastante, para que faça bastante ponto e consiga dar segurança, porque o travete, na realidade, é uma costura de segurança para fixar mesmo, né? E o zigue-zague é aquela coisa pode ser usado como ponto de fantasia ou também ponto de segurança, tá? Então vamos mostrar aqui o travete. Ó. E agora a zigue-zague. E aqui nós encerramos essa aula sobre classe de pontos. Vamos à próxima aula?